Olá, crianças! A aula de hoje é no livro de português, na página 148 em diante. Hoje nós vamos falar sobre fábula. Fábula é uma história com animais que tem uma moral, ou seja, uma lição, um ensinamento. Na primeira parte, vocês vai ensinar como fazer uma máscara, mas eu já explico o porquê. Este é o Léo. O nome dele significa leão. Léo descobriu uma história sobre um leão e um ratinho. Vamos ver que história é essa? Ela é uma fábula. O leão e o ratinho. Esse é o título da nossa história. A prof vai começar a ler e depois em casa vocês vão tentar ler sozinhos, combinado? Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra boa de uma árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu debaixo da sua pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguindo se soltar, fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho e, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Então, qual é a moral dessa história? Qual é o ensinamento? Tem aqui. Uma boa ação ganha outra. Qual foi a boa ação dessa história? Começou com o leão, deixando o ratinho ir embora, né? Não esmagando ele. E essa boa ação ganhou outra boa ação, que foi o ratinho roer as redes e soltar ele. Já pensou se o leão não tivesse feito a boa ação, esmagado o ratinho, quem ia poder ajudar ele? Por isso, é sempre bom fazer boas ações sempre quando a gente conseguir, porque a gente nunca sabe quem vai nos ajudar e quando nós vamos precisar de ajuda. Quem escreveu essa história foi o Esopo, há muito tempo atrás, e até hoje ela é lida para as crianças. Pois nós vamos fazer as atividades. A primeira atividade é a dramatização. Lembram da máscara? Lá falava para vocês escolherem ou fazer a máscara do leão ou do ratinho. Mas como vocês estão em casa com as famílias, vocês vão fazer as duas. Ou vão se fantasiar com o que vocês têm em casa. Pintar o rosto, fazer alguma coisa que lembre alguém do leão e outra se fantasiar de ratinho, para então fazer a dramatização da história, fazer um teatro da história. Então, todas as partes, quem for o leão tem que fazer tudo o que o leão faz na história, e o ratinho a mesma coisa. Quem quiser filmar, pode filmar, que depois a prof posta para os colegas verem. Vai ser bem divertido. Na dramatização, cada um vai escolher um personagem. Na história, nós temos 2 personagens. Vocês vão ter que escrever os nomes de cada um nesses quadrados. Próxima atividade tem a frase: um leão dormia espichado. Qual dessas figuras mostra o leão dormindo espichado? Vocês vão assinalar se é esta ou esta. Pois vocês vão tentar ler a história sozinhos e desenhar numa folha de papel como o ratinho ficou preso. Nesta parte aqui diz em dupla, mas vocês vão fazer então com as famílias. Vocês vão recortar as partes da fábula lá do final do livro na página
313 vai ter as frases. Então, vocês vão, com a ajuda da família, ordenar as frases de acordo com o que acontece na história, na ordem que acontece na história. O que aconteceu primeiro, depois. Certo? Vamos colar aqui. E também aqui vamos terminar. Na frase, fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Circule todas as palavras aqui que é o significado de urro. O que urro significa? Grito, beijo, riso, o leão estava rindo, sopro ou berro, tá? Vocês vão circular qual dessas palavras, se tem mais de uma, vão circular mais de uma. No final de cada história, o que aconteceu entre o leão e o ratinho? Então, no final da história, o que aconteceu entre o leão e o ratinho? Vocês vão escrever aqui. E por último, uma boa ação ganha outra. As fábulas geralmente há uma frase que é uma moral, isto é, uma frase que quer passar algum ensinamento. A moral dessa fábula é: uma boa ação ganha outra. Você acha que isso sempre acontece? Então, vocês vão conversar ali com os familiares se acham se sempre isso acontece, uma boa ação ganha outra. E o porquê é importante ter boas ações, certo? Conversem entre vocês na família. Esta parte aqui vamos deixar para a próxima aula, certo? Que nós vamos conhecer outra fábula, do sapo e do boi. Então, bom trabalho e até a próxima aula. Beijos!